Se um macaco mágico aparecesse em cima da sua cama e te transformasse no super-herói, você ia achar da hora? Eu ia achar muito louco, mas só até a página 129. Salve, salve! Bem-vindo à banca do Trujillos, eu sou o Trujillos e pasmem, eu fui alfabetizado. E é por isso que hoje, na primeira review do canal, a gente vai dar uma conferida em Superior. Um quadrinho escrito por Mark Millar, que também é responsável por outras grandes sagas, tipo Nemesis e Kick-Ass, e ilustrado por Francis Leinil Yu, o cara por trás dos traços de algumas HQs do Wolverine, X-Men e Novos Vingadores. O título era originalmente dividido em 7 edições que foram publicadas de 2010 até 2012, e em 2013 a Panini lançou essa versão encadernada aqui no Brasil, pelo menos é o que diz aqui dentro da... né? E ela conta com todos os 7 volumes aqui dentro, mais algumas artes exclusivas, os rascunhos e algumas capas alternativas também. Coisa que, convenhamos, já é comum para esse tipo de lançamento. São 184 páginas só de história, com uma arte que eu, pelo menos, acho muito foda. São cenas super detalhadas, mas sem causar aquela confusão claustrofóbica por exagero de informação. E mais de uma vez, existem quadros que pegam as 2 páginas inteiras numa composição sensacional. E a história parte de uma premissa que homenageia o conceito do Superman e também pega emprestado alguns elementos da história do Shazam, tipo o uso de magia e também a questão de ser meio que um moleque, né, um pré-adolescente que é transformado em super-herói e acaba meio que adquirindo um físico adulto também, né, ele vai lá pra casa dos 40, 50 anos, mas pelo menos na minha opinião o roteirista aqui adota um aspecto mais realista que realmente crava a história de uma maneira mais empática, né, ou seja, é mais fácil de você se identificar com o personagem e também é um tanto agridoce, sabe? É um negócio que é legal, mas é triste. Já que o protagonista tem esclerose múltipla e isso, por sua vez, gera muitas limitações físicas para um garoto que, até certo tempo atrás de desenvolver a doença, era uma grande promessa do basquete estudantil e tudo mais. Então a gente tem toda aquela pegada da própria dificuldade dele perante essa nova situação, o quão difícil é aceitar essa realidade e do nada ele se vê não apenas livre da doença, mas extremamente poderoso e muito longe de ser limitado. Só que dentro de uma persona que não é ele de verdade. E é nesse aspecto que o autor gera o seu grande plot twist, que eu só vou citar na parte com spoilers, já que o mesmo desespero que toma o personagem na sua hora de dificuldade reaparece quando ele é confrontado com a possibilidade de ter que voltar para ela. E eu sei que para alguns essa limitação do personagem, esse fato dele ter esclerose múltipla e depois virar um super-herói, serve mais ou menos como um trampolim para o autor pular algumas etapas do desenvolvimento do herói, né? Já que, querendo ou não, fica muito fácil você justificar os atos do personagem dentro do contexto da HQ, além dela te arrancar aquele clássico, se fosse eu no lugar dele eu também faria a mesma coisa. Porque nesse aspecto aqui, a identificação com o personagem é quase instantânea. Você olha pra ele e fala, pô, o cara tem esclerose múltipla, ele jogava basquete, de repente ele ficou super limitado por causa de uma doença e ganhou uma chance de ser um super-herói, ficar super rápido, indestrutível e tudo mais. Então quem que não ia curtir, quem que não ia fazer a mesma coisa que ele fez, sabe? Então é muito fácil você se identificar com ele por causa disso. Basta você pegar alguma coisa que você faça muito bem ou que você goste muito de fazer e se imaginar com uma limitação no seu corpo que te impeça de fazer mais aquilo. Tipo você querer jogar futebol profissionalmente em grandes campeonatos que você vê na televisão, por exemplo, e do nada você perde as 2 pernas. É mais ou menos isso. E aí se aparece um macaco mágico em cima da sua cama e te oferece superpoderes, você não vai aceitar? Mas aí você também ia ser pego no doping do futebol, então talvez você não pudesse voltar para a carreira de jogador. Eu inclusive concordo com esse ponto de que ele pula algumas etapas do desenvolvimento, mas em contrapartida acho que isso não ofende a narrativa. Até porque o arco do personagem é razoavelmente bem executado e por ser uma história que não se estende por dezenas de edições, a gente precisa adequar as nossas expectativas ao formato. E ainda tem aquela parte aqui na história que ele fala que dentre todas as coisas que ele podia fazer sobre ser indestrutível, poder voar e não sei o que, a única coisa que ele mais sentiria falta mesmo seria a capacidade de poder andar, de não ficar preso numa cadeira de rodas e de poder agitar os próprios dedos. Isso aqui, mano, quando você lê, você fala, caraca, menino. A única coisa que eu acho bem fora da curva pro tipo de narrativa acontece exatamente na página 105 aqui do encadernado, que no caso é o encerramento, né, a última página da 4ª edição dos volumes isolados. E a minha cara ficou igualzinha do moleque aqui. Mas no geral, eu gosto muito dessa história. Ela é divertida, tem um desenvolvimento interessante que te prende na leitura, conta com algumas surpresas realmente fora da curva, tem ótimas cenas de ação muito bem ilustradas e, claro, onde mais você veria um super
super-herói no pique do Superman, falando pro vilão pegar na benga dele. 10 de 10 golpe crítico de quinta série. Desta feita, bora entrar no resumão pro pessoal que quer saber mais sobre essa história e também não pode comprar, não acha ela muito fácil por aí, até porque eu fiz uma pesquisa rápida, né, não sei em todos os lugares, mas durante a gravação desse vídeo dei uma olhadinha na Amazon, só tem tipo, sei lá, 3 edições à venda, tá na casa aí de uns R$90, então se você faz muita questão de ter essa HQ, dá uma olhadinha lá na Amazon. Eu olhei na Mundos Infinitos, não tinha, e também não tinha no site oficial da Panini, então pelo menos no meu ponto de vista, não sou um conhecedor tão grande desse vasto universo de comércio de HQs, mas pra mim parece uma coisa um tanto difícil de se encontrar. Eu particularmente comprei essa aqui em 2013, lá na falecida Geek Etc. E hoje em dia eu já não acredito que ela seja mais tão fácil de encontrar, pelo menos nova, né? Deve ter alguém vendendo usada aí com mais facilidade. A história gira em torno de Simon Puni, que inclusive é o nome de um cara que fez uma grande doação para uma campanha beneficente que o Mark Millar rodou durante o lançamento, né, o evento de anúncio do Superior, e começa efetivamente num dia em que, depois dele ver um filme do Superior, que nesse universo é um super-herói de cinema, ele acaba recebendo a visita do Ormond, que é um símio espacial que também faz parte desse mundo cinematográfico do herói. Ou seja, nesse universo aqui do Millar, não existem super-heróis até esse momento. É tudo coisa de cinema, e eles até reconhecem a existência de outros heróis de outras franquias. E aí, nessa visita do Ormond, ele é transformado imediatamente em super-herói, carregando a fisionomia do ator que interpreta esse personagem no cinema, ou seja, ele vira tipo um clone do cara que ele viu no filme, só que com poderes de verdade, através de um processo que o chimpanzé das estrelas chama de desejo mágico. E aquelas, né? Eu ia achar muito louco se um Zubumafu espacial aparecesse no meu quarto e falasse, mano, agora tu é um super-herói? Ia. Mas a partir do momento que ele me diz que volta em 7 dias para explicar tudo certinho, eu já ia procurar o link da avaliação gratuita, ver as letras pequenas, entrar no site dele para ver se eu posso cancelar minha assinatura antes de cair o débito no meu cartão, porque esse débito vai chegar alguma hora e não vai ser pouco. E eu também sei que se debitar uma vez eu vou esquecer de cancelar no mês que vem, vai ficar debitando para sempre. Eu tô desabafando já, né? Desse ponto em diante, o Simon agora é o superior em tempo integral durante os próximos 7 dias. Então ele começa a dormir escondido na casa do melhor amigo para manter essa situação escondida dos pais dele, que acham que ele simplesmente fugiu de casa, o que é um acontecimento um tanto improvável na situação dele. Eles até citam isso na história, mas tudo bem. Mas daí pra frente, a gente vê o garoto descobrindo seus poderes, se adaptando e treinando até efetivamente entrar em ação e começar a ajudar as pessoas do planeta todo. E é nessa parte também que ele, o cara mais poderoso do planeta, pelo menos até o final do período de teste, se oferece para trabalhar pro Obama para acabar com a guerra. É muito gado, puta credo, moleque. E antes de prosseguir, vale ressaltar duas coisas sobre a história. Ele e o amigo dele sofriam um bullying de uns moleques na escola, até que o agora superior levasse o trouxa mor para o Polo Norte e quase matasse um menor de idade, e também que essa história é narrada por uma jornalista de moral duvidosa que acaba tendo uma redençãozinha no final. Voltando, tudo indo muito bem, tudo indo muito bom e batata frita, a gente descobre que o Ormond não é exatamente um símio que realiza desejos de graça, e muito menos um simples chimpanzé de uma maneira bem sutil. Assim, você tem que estar muito atento, tem que pegar nas entrelinhas, é uma coisa subliminar, especialmente na parte que ele fala pro moleque me dar um pro capeta. Nossa, sabe? Aí que eu fiquei tipo, mano, da onde saiu isso? Sério, tipo, eu esperava tudo. Até que o macaco fosse do mal, sabe? Mas de um jeito espacial. Tipo o Rocket Raccoon das trevas, tá ligado? Não isso. Subverte completamente a expectativa, mas eu admito que atende ao propósito da HQ e até funciona. A única coisa é que agora eu já não posso mais mostrar esse gibi pra minha avó da igreja. E qual que é a parada aqui? O chimpanzé infernalta armou a roconha pra fazer todo mundo dançar, e ao mesmo tempo em que ele tirou os poderes do Simon, o transformando no moleque de 12 anos poucos minutos antes dele... Eita, que chato, né? Ele também transformou o valentão da escola, que tinha dado uma volta lá no Polo Norte, no vilão do filme Abraxas. E aí esse moleque saiu destruindo tudo e causando perigo e o caos. Por quê? O plano do Ormond era conseguir comprar especificamente a alma do Simon, e ele queria forçar o garoto a vendê-la através dos poderes do superior. Então tipo, eu te dou um gostinho, você fica afim de ser super-herói pra sempre, e aí no final do período você me entrega a sua alma e você mantém os poderes. E aí ele tira o poder do moleque e fala,
fala, ó, você tem 24 horas para decidir se você vende ou não, mas aí só pra garantir, ele também faz um esquema. Ele vai lá no moleque que era o valentão, que tem raiva do superior por X motivos, e aí só pra garantir, ele transforma o outro moleque num puta de um vilão que sai destruindo a cidade inteira, numa ideia bolada pra forçar o Simon a voltar a ser o superior, porque tipo, ele é bonzinho, ele quer ajudar e tal, então se ele não voltar a ser o super-herói pra salvar a cidade, o bicho vai destruir tudo. Então ele meio que topa fazer aí a venda da alma dele pra poder salvar as pessoas da cidade, enfim. A questão é que depois que ele derrota o Ormond, derrota o Abraxas e tudo mais, o chimpanzé das estrelas aí começa a se gabar de ter conseguido comprar uma alma aí nos últimos 500 anos, não sei o que, piriri, pororó. Só que ele esqueceu que o superior em si, né, ele transformou o moleque no personagem, com todas as características e defeitos. E o superior, ele é imortal e indestrutível. Logo, ele nunca ia receber a alma que ele comprou. Tipo, ele fez uma doação porque ele é trouxa. De qualquer maneira, a gente também sabe que o Ormond tinha aí uma espécie de prazo limite pra fazer. Ele tinha até a meia-noite daquele dia pra comprar uma alma. E se não desse certo, ele seria lá rebaixado aos cafundós do inferno. E é o que acontece. Ele falha na missão, é rebaixado. E aí, automaticamente, os poderes do Simon perdem a validade. O bicho se lasca e ele perde o que ele tinha ganhado junto com isso também. Mas aí tem todo aquele papo de como ele superou aquelas dificuldades, né? Começou a lidar melhor com a situação dele. Ele aprendeu aí a dar valor a certas coisas. É realmente um arco bem fechadinho de super-herói que é um tanto previsível, mas funciona bem. E aí a repórter, ela acaba descartando a matéria, falando que o superior morreu na batalha final contra o Abraxas, numa ideia de proteger o moleque, de não causar uma exposição maior, num ato de bom coração, digamos assim. Então ela simplesmente descarta tudo que ela escreveu, que ela coletou de informações, por uma boa causa. E a HQ se encerra basicamente como começou, com eles assistindo a mais um filme do Superior. E essa foi a review da história de Superior. Essa, inclusive, é a primeira review de HQ do canal, então se você tiver alguma dica, sugestão e tal, comenta aqui embaixo pra dar uma melhorada. Mas vale ressaltar que eu escolhi esse quadrinho pra abrir as reviews do tema aqui no canal, porque quando eu comprei lá em 2013, eu tinha 17 para 18 anos e realmente esse gibi me deixou uma marca boa, assim, ele teve uma influência positiva sobre mim. Até porque pra quem acompanha o meu outro projeto, né, eu não tenho só esse canal, que é o Café no Overdrive, que é um canal um pouquinho maior que esse já. Lá eu sempre falo sobre a importância de você se deixar inspirar por boas coisas, sejam elas filmes, HQs, livros, pessoas, séries, enfim. E realmente na narrativa do Superior tem uma boa mensagem, tem algumas boas ideias aqui que você pode pegar pra si, que é sobre a gente sempre tentar ser melhor do que somos, levar as necessidades dos outros também em consideração, né, que às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios pelo bem maior, e entender também que o tamanho dos nossos problemas pode ser uma questão de perspectiva. Às vezes você tá olhando muito de perto para um problema e quando você começa a ver a big picture, né, começa a ver as coisas mais gerais, você percebe que talvez a sua dificuldade possa ser igual a de outra pessoa, às vezes é um pouco menor, às vezes é maior, enfim, mas você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente a partir do momento que você se afasta do problema e começa a pensar, por exemplo, em soluções, em como ajudar não só você, mas os outros também. E o mais importante é que qualquer um também pode fazer uma diferença, com ou sem superpoderes, uma pessoa por vez ou o mundo todo, desde que você dê o primeiro passo para começar esse processo. Vulgo, o importante é a gente não deixar a oportunidade de ser uma pessoa melhor passar. Olha só, aprendendo coisa com gibi, hein? E cuidado com chimpanzés, principalmente os que se vestem de astronauta.